E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Sagas sertanejas. Quando Sebastião comprou aquelas terras perto da Serra da Borborema, tinha sonhado que encontraria ouro por ali. Tinha vindo de Minas Gerais, onde quase perdeu tudo numa cheia que deu. Vendeu o que tinha e partiu para o Nordeste ainda jovem. Chegando lá, comprou aquelas terras a um pernambucano e acabou se casando com a filha dele. E juntos tiveram 2 filhos. 20 anos depois, não havia encontrado nenhum grão de ouro sequer, mas não tinha perdido as esperanças. Todos os dias, Sebastião saía com o filho mais velho em busca de algum vestígio de ouro enterrado por ali. E num desses dias, foi que Sebastião encontrou uma caverna. Ele já estava voltando para casa, pois a tarde já escurecia, e foi aí quando, sem querer, bateu com os olhos naquela grota. "Vai entrar aí, pai?" perguntou o filho, esperando que o pai lhe respondesse que não. Sebastião olhou bem para a caverna e falou: "Só vou dar uma espiadinha lá dentro." "Mas está escurecendo, pai," falou Lucas. "Você espera aí fora que eu volto já já," disse ele, já entrando na grota. Era uma caverna longa. No caminho, alguns morcegos já saíam para a noite. Quanto mais ele andava, mais escurecia a caverna. "Amanhã eu vou trazer um lampião," falou ele. E ao terminar, viu uma claridade vindo de mais de dentro da caverna. Tinha algo que iluminava o fundo da caverna. Era uma luz fraca e amarelada, mas que pela escuridão do lugar iluminava tudo ao redor. Sebastião se aproximou e viu uma coisa dourada que brilhava no escuro. Parecia um enorme ovo de ouro. "Meu Deus, isso deve de ser ouro. Olha só como brilha," disse Sebastião, examinando aquele objeto. "Pai, cadê o senhor? Já está escuro aqui fora," gritou Lucas na entrada da caverna. "Lucas, seu pai achou ouro, meu filho," gritou de volta Sebastião, cheio de felicidade. "Como é que eu vou tirar essa pepita daqui? Será que eu aguento levar ela até em casa?" se perguntava ele. Sebastião então decidiu levantar nos braços aquele objeto. Quando pegou no objeto, viu que ele não era duro, mas sim mole, e antes que pusesse de volta no lugar, aquela coisa estourou como um ovo, melando tudo. "Oxe, que desgrama é essa?" disse ele. Lá fora, na entrada da caverna, Lucas estava muito nervoso. Tinha medo do escuro e daquela mata. Acreditava nos causos que o povo contava de que ali existiam muitos mal-assombrados. Aquele grito estremeceu o rapaz. Era a voz do pai e parecia que algo estava acontecendo de ruim com ele. "Pai, o senhor está bem?" gritou ele. Mas o pai não respondeu de volta. Lucas teve medo de que o pai tivesse se acidentado e começou a entrar na caverna, que àquela hora já estava muito escura. Caminhava bem devagar, chamando pelo pai. Não enxergava nem um palmo à frente e tinha medo de ter algum buraco no chão por onde o pai tivesse caído. "Pai, cadê o senhor?" chamava o rapaz pelo pai, mas sem respostas. Ele já estava muito nervoso. Decidiu ir para casa e pegar um lampião e junto trazer uma corda comprida. Achava que o pai, sem ver nada na escuridão, tinha caído em algum buraco e tivesse desmaiado.
2 horas depois, ele já estava de volta com o irmão mais novo, André. Tinham deixado a mãe em casa aos prantos. Entraram na caverna com todo cuidado. Dessa vez, um lampião ia iluminando o caminho. "Pai, o senhor está aí?" perguntava André. Chegaram ao final da caverna, mas não tinha nada. No chão, viram os restos de algo quebrado que brilhava muito, e do lado tinha uma pele feita das cobras que volta e meia eles encontravam no mato. Se olhasse para cima naquela hora, os dois veriam uma espécie de casulo pendurada no teto da caverna. "Acho que o pai foi embora enquanto a gente vinha para cá. Essa hora, bem ele já deve estar em casa", falou Lucas, voltando com o irmão. Voltaram para casa, mas o pai não estava lá. Aquela noite foi de tristezas na casa. Logo que o dia clareou, os irmãos saíram à procura pelo pai na mata. E assim passaram o dia todo sem achar nada naquela procura. No fim da tarde, Lucas mandou o irmão para casa e com a lamparina decidiu dar mais uma olhada na caverna. Já estava muito escuro quando na porta da caverna ele gritou pelo pai. Nada de resposta. "Pai, cadê o senhor?" gritou ele muito triste. O que era aquilo? Parecia uma voz. Imaginando seu pai ainda ferido, Lucas entrou na caverna. E cada vez que chamava pelo pai, aquele gemido respondia. Ao se aproximar do fim da caverna, o som dos gemidos parou. E chegando no final, Lucas não viu nada. "Pai! Pai!" Aquela criatura caiu do teto da caverna em cima de Lucas. Nunca mais que o rapaz foi visto. Surgiu assim a criatura pálida, mas a origem dela tem pelo menos 2000 anos e remonta a um Brasil ainda não descoberto por Portugal. Por volta do ano 10 depois de Cristo, os extraterrestres visitaram vários pontos do planeta Terra. Dispostos a exterminar a raça humana no período posterior a 1000 anos, eles desenvolveram, através de biotecnologia, um composto capaz de gerar um predador terrível para a humanidade. E colocaram dentro de um objeto frágil essa mistura. Esse objeto tinha a forma oval e vários foram escondidos em diversos pontos do planeta. Um deles foi descoberto por Sebastião, como você viu nesse caso. O composto biológico, em contato com o ser humano, rapidamente evoluiria em um híbrido humano chamado de rainha. A rainha é a única que pode gerar ovos de onde nascem as larvas, que saem pelo mundo em busca de pessoas. Embora comam qualquer ser vivo, o instinto desses seres lhe diz para devorarem principalmente pessoas. Após se alimentarem, estes seres desenvolvem um muco que, ao secar, revela-se um casulo. Em poucas horas, uma nova criatura surge, desta vez com patas, e que depois de comer novamente, produz um novo casulo, de onde finalmente surge a criatura pálida adulta. A criatura pálida pode devorar uma pessoa inteira em questão de minutos. Ela possui um olho interno por baixo da pele e que tem a capacidade de enxergar o calor das coisas. Portanto, ela é capaz de encontrar qualquer ser vivo que tenha sangue quente. Também possui um olfato muito superior ao do cachorro. Por conterem grandes partes do DNA humano, as criaturas pálidas podem ser tão inteligentes como uma pessoa comum. Porém, no processo de hibridização, uma falha fez com que os pés da criatura não se desenvolvessem de forma correta, o que a deixa com a velocidade muito reduzida. Diferente de suas larvas, na segunda fase, que podem ser rápidas. Também nesse processo, ela obteve uma pele muito sensível ao calor, principalmente à luz do sol. Esse caos aconteceu lá para as bandas do Planalto da Borborema, e já faz tanto tempo que o povo já perdeu até a conta.
Ademar estava feliz. Fazia um ano que tinha terminado de pagar aquele terreno que agora estava sua casa. Podia não ser muita coisa para os outros, mas para ele, em cada parede de barro estava seu suor. Assim como naquele chão estava marcado por suas mãos que trabalharam pesado para poder comprar as terras. Jemima, sua mulher, estava muito feliz. Nos braços, ela segurava o pequeno Daniel, que logo ia fazer um ano. Tinha uma pequena horta onde passava as manhãs e tardes. Naquele fim de tarde, Ademar voltou cansado para casa. Teve a impressão de que tinha visto algo em cima das árvores. Mas não ligou. Entrou em casa e naquela noite tomou café com sua família e logo foram dormir. Era começo de madrugada quando Ademar acordou com aquele som estranho. Oxe, que bicho é esse som? Perguntou Jemima, que também tinha se acordado. Eu sei, mulher, falou Ademar se levantando. Abriu a porta da casa e saiu na frente. A mata estava silenciosa. Não tinha nada de anormal. Foi quando ouviu de novo aquele som estranho. De que criatura vinha aquele som? Se perguntava ele, já que nunca tinha ouvido nada parecido em sua vida. De repente, sentiu um medo terrível, que lhe deu até um arrepio na espinha. Não tinha pego a espingarda. O melhor era entrar em casa. Que bicho é esse, Ademar? Perguntou Jemima assim que o marido voltou. Nessa hora, ouviram o som de algo em cima do telhado. De cima, ouviam também aquele gemido estranho. Ademar pegou a espingarda enquanto Jemima tirava o filho do bercinho. Já na frente de casa, ele olhava para o telhado de onde vinha aquele som assustador. Viu algo se mexendo lá em cima. Pensou ser uma pessoa sem camisa. Jemima, fecha a porta! Gritou ele, já ouvindo a mulher trancando a porta. Subiu na casa e viu aquele ser horrível. A criatura tinha uma pele muito branca e uma palidez assustadora. Aquele ser avançou rapidamente na direção de Ademar, mas com o susto, ele cai de cima da casa. Quando abriu os olhos, Ademar sentiu uma dor enorme na cabeça. Já era manhã clara. Levantou rapidamente, se lembrando da mulher e do filho. Tinha desmaiado por horas. Arrombou a porta que estava trancada por dentro e viu uma claridade enorme. O telhado estava quebrado. Mas o pior foi ver que não tinha ninguém dentro de casa. As coisas estavam reviradas e mostrava que uma luta tinha sido travada ali pela madrugada. Tinha uma marca no chão de sangue e outra de um líquido estranho parecido com uma baba gosmenta. Isso ao lado da faca. Mas não tinha nenhum sinal da mulher e do filho. Naquele momento, Ademar percebeu que aquela criatura tinha matado sua mulher e filho. Chorou a manhã toda. Não sabia mais o que fazer. Uma tristeza amarga lhe tomou o coração. No fim da tarde, Ademar estava de frente à casa quando ouviu aquele som estranho lá longe. Era aquela criatura que tinha matado sua mulher e filho. Rapidamente, ele entrou correndo na casa. Eu vou encontrar aquele bicho desgraçado. Ele não deve estar muito longe daqui, disse Ademar, saindo de casa com a espingarda nas mãos. A mata já estava escura àquela hora. Lá dentro da escuridão, Ademar ouvia aquele som assustador. Antes de entrar na mata, Ademar olhou para sua casa e no coração de repente sentiu um ódio enorme. E correu para a mata, levando a arma. O som daquela criatura
continuava nas profundezas da mata. A mata parecia que sabia da malignidade daquele ser, pois nenhum bicho de pelo ou de pena, naquela hora, fazia zoada. "Aparece, desgraçado!" gritou no silêncio da mata. O som da criatura às vezes estava perto e às vezes estava longe. Ademar não conseguia saber de qual direção vinha. Continuou andando lentamente pela mata, com a arma em ponto de bala. A cada passo, Ademar ouvia qualquer som que a mata fazia. Apesar do ódio em seu coração, ele estava muito sóbrio. O desejo de vingança nele só aumentava mais os sentidos naquela mata. Tudo era um silêncio só. Tinha a impressão de que aquele ser a qualquer momento ia saltar em cima dele. Aquele ser se levantou bem na sua frente. Da barriga do bicho se abriu aquela boca cheia de dentes. "Condenado dos infernos, você matou minha família", disse Ademar sem entender de onde tinha vindo um bicho daquele. Imaginava que aquele ser só podia ter vindo do inferno. A criatura pálida soltava um som assustador. Disparou naquele ser que gemeu mais ainda, mas foi arriando cada vez mais devagar até que estava no chão. Ademar deu mais um tiro de misericórdia no bicho. A criatura pálida nem se moveu mais. Mesmo assim, Ademar deu um terceiro tiro. Ele não conseguia entender como aquela coisa podia ter engolido sua mulher e filho. De repente, lhe veio na mente que eles poderiam estar vivos ali na mata. Não era possível uma criatura daquelas engolir uma pessoa tão rápido e digerir. As cobras mesmo levavam dias para digerir suas presas na barriga. Assim pensava Ademar. Ademar se assustou. Era outra criatura daquelas que se erguia da mata escura. Disparou um tiro naquela besta fera, mas a criatura se ergueu novamente. O problema é que Ademar estava sem bala. "E agora?", se perguntou ele. Mas para sua sorte, aquele ser caiu de volta no chão, já sem vida. Ademar respirou aliviado. Tinha que voltar para procurar a mulher e o filho. Foi quando ouviu aquele som de mato sendo pisado. Ademar ficou sem se mexer, esperando outras criaturas daquela aparecer. Era outra criatura pálida. Ademar correu para dentro da mata até chegar numa clareira. E foi naquela clareira que ele viu um monte de frutas estranhas penduradas nas árvores. "Que molesta é isso?", se perguntou. Começou a ouvir sons de criaturas pálidas de dentro da mata. Ademar não tinha para onde correr. Aquela clareira era o lar daquelas criaturas. Aquele som acelerou o coração de Ademar. Parecia ser de uma coisa muito maior que aquelas criaturas pálidas. Quando aquele som se ouviu, todas as criaturas pálidas silenciaram. Nenhuma soltou nem mais um gemido. Foi quando Ademar viu surgir aquele ser horrível. Naquele momento, ele percebeu que estava no ninho daquelas criaturas. E aquele ser enorme era a mãe de todos eles. Ademar soltou um gemido e sentiu uma dor enorme numa das pernas, como se tivesse levado uma mordida. Ao olhar para o chão, viu centenas de criaturas parecidas com vermes que lhe cercavam para lhe devorar vivo. Ninguém ouviu seu último grito naquela noite. Noite essa que logo a barra do dia estava para quebrar. Nas matas do sertão nordestino se escondem muitos mistérios. E muitos desses mistérios jamais devem ser incomodados. Esse caos aconteceu faz bem uns 60 anos,
lá em Aroeiras, na Paraíba. Nequinho tinha 12 anos e, como alguns meninos que moram em sítio, adorava sair com seu estilingue para atirar nos animais. O pai dele sempre reclamava e dizia que aquilo era judiaria com os bichinhos. O problema é que enquanto o pai trabalhava como vaqueiro numa fazenda ali perto, a mãe do menino liberava ele de usar o estilingue. E toda tarde, depois de trabalhar na roça, Nequinho saía para brincar de caçador com seu estilingue. Qualquer bicho que visse virava alvo e ia adentrando pelaquela mata que ele conhecia desde bem pequenininho. Matou um papacapim que caiu se estribuchando no chão. Mirou numa iguana, mas o bicho foi mais rápido. E quando errava, soltava logo um palavrão daqueles bem cabeludo. Se o pai ouvisse ele dizer uma coisa feia daquelas, era uma pisa que ele levava. E o menino corria logo para a saia da mãe. Mas o pior do Nequinho era a mentira. Um dia, inventou que uma onça tinha entrado dentro da casa e tinha comido o almoço dele. O pai, aperreado, saiu armado à procura da onça e acabou por achar o almoço do menino jogado no cantinho do mato. A tarde começava a ir embora e Nequinho resolveu voltar, pois seu pai queria ele em casa antes das 6 da tarde e todo mundo na mesa na hora do jantar. Estava com raiva, pois cada dia que passava, menos bicho ele conseguia achar naquelas matas. Os animais já sabiam que ali não era um bom lugar e evitavam andar por ali. Apressou o passo. Não queria levar um carão do pai. Foi quando viu um bicho estranho trepado numa árvore. O bicho estava escondido na folhagem da copa daquela árvore. Parecia uma preguiça, grande, todo branco, pelo jeito que ele se agarrava na árvore. Se Nequinho não tivesse aquele olhar atento de caçador, jamais ia perceber aquilo. Aquela criatura se escondia bem na árvore, mesmo sendo de um branco pálido. Nequinho se aproximou, lentamente, pois aquilo parecia que estava dormindo. Mais de perto, o menino viu que aquela criatura não tinha pelos, e mais parecia um macaco pelado, com uma cor muito branca, de uma palidez que parecia uma doença. Que bicho feio e estranho, pensou o menino. Nequinho se afastou a uma boa distância para que qualquer coisa pudesse correr, mirou o estilingue e atirou na criatura. Acertou em cheio naquela coisa, que pega de surpresa, caiu de cima da árvore no chão e começou a gemer com um som assustador. Nequinho vibrou por sua boa pontaria. A criatura se ergueu e Nequinho pôde ver que aquilo não tinha olhos nem boca. Ele se assustou com a terrível aparência daquela criatura pálida. Quando Nequinho deu um passo para correr, aquela coisa viu ele e se virou em sua direção e soltou um berro. O menino gritou e saiu correndo. A mata já estava escurecendo e Nequinho corria cada vez mais rápido. Chegou em casa botando os bofos para fora. Parou e descansou antes de entrar em casa para que a mãe e o pai não soubessem de nada. Entrou e viu o pai com um olhar sério para ele. "De novo, Manuel?" perguntou o pai sério. "É que eu esqueci, pai", respondeu o menino ainda muito nervoso. "Vá-se embora tomar banho para comer", ordenou o pai. Nequinho ficou feliz, pois o pai devia estar de bom humor, já que não tinha reclamado muito. Correu para o banheiro que ficava do lado de fora da casa e tomou banho. Quando foi saindo do banheiro, ouviu aquele gemido daquela criatura. Estava tudo escuro e a lua mal iluminava o terreiro cercado. De repente, atrás do cercado, ele viu aquela coisa. Nequinho só faltou botar para fora o coração pela boca com um susto. Ficou parado para a criatura não perceber. Aquela coisa parecia estar procurando ele, e aquele gemido dela era assustador. Com certeza tinha seguido o rastro de Nequinho até ali. O menino correu para dentro de casa e fechou a porta tão forte que assustou até o pai e a mãe. "Que foi, menino? Que pantinho é esse teu, hein?" perguntou o pai. "Tem um bicho horroroso lá fora no terreiro, pai",
falou o menino. Oxe, que conversa é essa, Manuel? Falou o pai, saindo lá fora. E voltou. Tá inventando história de novo, é menino? Tem bicho nenhum aí no terreiro. Não, pai, tinha um bicho todo pelado lá fora, depois do cercado, sem olho e sem boca, que vinha me pegar, respondeu Nequinho. História, menino? Onde já se viu bicho sem olho e sem boca? Mas eu vi, pai. Nequinho pensou em contar o que fez aquela tarde, mas resolveu não dizer nada, já que o pai não ia gostar daquela história. Sente na mesa para comer e comece logo a agradecer a Deus pela comida, gritou o pai de Nequinho. Nequinho jantou, mas sempre olhando para a janela, que estava aberta. Depois de jantar, como sempre fazia, o pai de Nequinho, junto com a mãe, iam até o terreiro do vizinho para prosinhar um pouco. Vai não, Nequinho? Perguntou o pai se ele ia para lá também. Vou não, pai. Vou ficar em casa hoje, respondeu o menino. Nequinho sempre gostava de ir ao terreiro do vizinho, onde brincava com os filhos dele e ouvia os casos mal-assombrados que os adultos contavam, mas naquela noite ele estava muito nervoso para sair pelas estradas. Estava com medo daquela criatura. Assim que os pais saíram, Nequinho pensou em fechar as janelas, mas não teve nem tempo de encostar a mão no ferrolho quando ouviu o mesmo som que tinha ouvido na mata e atrás do cercado aquela noite. Pela janela, ele viu aquela coisa branca e pálida vindo da mata e passando pelo cercado. E agora o que é que eu vou fazer? Se perguntou o menino assustado. Ia correr para a cama quando se lembrou de fechar todas as janelas. Aquela criatura botou a cabeça bem na hora que Nequinho ia fechar a janela. O menino correu e ao olhar para trás viu aquela coisa descendo a janela. Nequinho correu para o quarto e se escondeu embaixo da cama. Debaixo da cama, ele viu aquela coisa se aproximar, sempre gemendo. A criatura ficou de pé e levantou a cama. Nequinho viu a criatura abrir uma boca enorme e cheia de dente na barriga. Quando os pais de Nequinho chegaram, não encontraram o filho em lugar nenhum. Procuraram pelos arredores e pela mata durante toda a semana, mas nenhum sinal do menino foi encontrado. Sempre que Cosme ia para casa da mãe, trazia uma sacola cheia de fruta. Sua mulher Susana amava as frutas, mas odiava ir com ele para lá. Dessa vez, passaram apenas um fim de semana. Não aguentava mais acordar às 5 horas da manhã, Cosme, disse ela. Oxe, mulher, com um mês lá, tu no instante se acostumava, falou Cosme. Cosme morava em Cruz do Espírito Santo e quando foi trabalhar numa obra em Cabedelo, conheceu Susana e acabaram se casando meses depois. Cosme fez de tudo para levar a mulher para a Cruz do Espírito Santo, mas ela não sabia viver longe das regalias da cidade. E assim ficaram morando ali em Cabedelo. Naquela noite, depois de tomar um banho, após a viagem de volta, Susana foi lavar as frutas que trouxeram da casa da sogra. Ô Cosme, vem cá, chamou o marido, que veio logo. Que fruta é essa? Perguntou ela, mostrando a ele uma coisa branca que mais parecia um casulo. Oxe, sei não, falou Cosme pegando na mão aquela coisa estranha. É pesado, disse ele. Cosme, criado em sítio, nunca tinha visto aquilo, mas achou que devia ser alguma coisa comum de planta. Deixou separado das outras frutas no canto da pia e foi assistir TV com a mulher. E assim a noite passou. Logo, o casal foi dormir depois daquele dia cansativo. Pela madrugada, Susana se acordou para beber um copo d'água, como sempre fazia. Depois que bebeu a água, ouviu um som de algo se mexendo. Ela se perguntou o que era aquilo. Susana tinha a sensação de que tinha alguma coisa na cozinha, tanto que ela até se arrepiou. Sentiu medo, tinha horror a rato. Ficou em silêncio e devagar ia caminhando até o interruptor. Acendeu a luz e não viu nada. Mas no canto da pia não estava mais aquela coisa estranha. Achou aquilo esquisito, mas pensou que Cosme tinha jogado fora aquilo. Apagou a luz e foi se deitar. Pela manhã, Cosme saiu para trabalhar e Susana começou a preparar o almoço. De repente,
ela viu na pia uma coisa como uma pele seca. Ela percebeu que tinha o mesmo formato daquela coisa branca que encontraram na noite anterior. À tarde, enquanto ela estendia as roupas no varal, recebeu a visita da vizinha Kátia. Desde cedo que procuro meu cachorro. Acho que roubaram ele, disse a vizinha. Oxe, Kátia, como é que roubaram um pitbull? Logo aquele seu cachorro que era mais brabo que um leão, falou Susana. E eu sei, só sei que não ficou um pelo sequer dele. E lembro bem que deixei ele amarrado na coleira. Alguém deve ter levado. A tarde toda passaram conversando sobre casos mal-assombrados depois de não resolverem aquele mistério do sumiço do cachorro. À noite, depois de jantar, Cosme e Susana assistiram a novela e foram se deitar. E foi quando ouviram um som de algo se mexendo no forro do telhado. Eita, aqueles gatos safados deram para entrar de novo no forro do telhado, falou Cosme. Ô Cosme, hoje aconteceu uma coisa estranha, disse Susana. Roubaram o pitbull de Kátia, a nossa vizinha. Oxe, e como levaram aquele bicho? O desgraçado daquele cachorro parecia mais um touro. Outro dia eu mesmo quase levo uma carreira dele, falou Cosme. Ninguém sabe como levaram ele. Ela disse que ele estava preso na corrente, disse Susana. Também, ô mundo para ter ladrão esse, viu? Até cachorros miseráveis estão roubando, falou Cosme. De repente, ouviram aquele som estranho. Parecia mais um gemido. Oxe, que negócio é esse? Isso é um gato, é? Perguntou Cosme. O gemido continuava de forma assustadora. Susana já estava morrendo de medo. Será que é o ladrão do cachorro que voltou, Cosme? Perguntou ela. Tá vindo lá do quintal. Será que esse miserável veio roubar a gente? Disse Cosme se levantando. O barulho indicava que aquela coisa estava muito perto. Cuidado, Cosme, alertou Susana, vendo o marido ir até a sala. Cosme pegou um porrete que tinha embaixo da cama para a casa de emergência. Abriu a porta e silenciosamente ficou observando a rua. Ficou observando a frente de casa. Não tinha nada. Foi quando ouviu o som de mato sendo pisado, vindo de um dos lados da casa. Saiu bem devagar, na direção daquele som. Que coisa estranha é essa? Se perguntava. Estava com muito medo do que podia encontrar naquela escuridão. Mas o som daqueles gemidos estranhos pararam. No lado da casa, ele não encontrou nenhum sinal do que podia ser aquilo. Voltou para casa, voltou para a cama e dormiram. O dia seguinte correu do mesmo jeito de sempre. Mas à tarde, Susana procurou pela vizinha. Mas ela não respondeu a nenhuma das vezes a que chamou. Susana imaginava que ela estivesse em casa, porque podia ouvir o som da TV ligada. Estranhou, pois a vizinha sempre atendia quando era chamada. Mas deixou para lá. E assim a noite chegou novamente. Foram dormir. De novo, uma zoada. Só que dessa vez, de algo pesado no fogo. Isso não é gato não. Tá parecendo gente, disse Cosme. Pegou uma peixeira e uma lanterna e subiu para o telhado pelo lado de fora da casa. Estava muito escuro dentro do fogo. Cosme procurava algum sinal do que podia ser aquilo. Com a lanterna, ele iluminava cada pedaço daquele pequeno fogo. Sentia um cheiro forte de sangue no ar, misturado com de mofo. E de repente, que aquela coisa apareceu, bem na hora que Cosme ia passar para o outro lado do forro do telhado. Era uma criatura horrível, sem olhos e nem boca. A pele era muito branca, muito pálida. A
criatura não conseguia passar pelo pequeno buraco e gemia com fúria, querendo pegar Cosme. Ele não tinha nenhuma arma de fogo para dar um fim naquele tipo de assombração. Procurou por algo para empurrar de volta aquele ser pelo buraco. Mas quando voltou, a criatura tinha sumido. Que diabo de bicho é esse? Falou ele assustado. Voltou para dentro de casa, onde Suzana o esperava aflita. Tem um monstro sem olho e sem boca no forro da casa, mulher, disse Cosme assustado. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu depois que Cosme contou aquele encontro assustador. Pela manhã, chamaram a polícia, que vistoriou todo o forro da casa. Mas nada foi encontrado. Resolveram então ir-se embora para o sítio da mãe de Cosme, naquele mesmo dia. Ficariam lá por enquanto, até que Cosme arranjasse outra casa ali. Só não queriam ficar mais um segundo naquela casa. Quando Suzana foi se despedir da vizinha, viu que o carro da polícia continuava, só que dessa vez em frente à casa dela. Conversando com o policial, Suzana descobriu que Kátia estava desaparecida e não tinha deixado nenhum sinal.